Boa noite a todos, meus irmãos. Vamos dar início, então, à nossa atividade de hoje. É uma continuidade de um projeto que está em andamento na nossa casa, né? Aprendendo com André Luiz. Coube-nos hoje abordarmos o capítulo Clarencio da obra O Nosso Lar, da palavra de André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier. Muito bem. Lembrando, meus irmãos, que nesse capítulo Clarencio, nós iremos abordar um descritivo do personagem dessa obra, nominado como André Luiz, de alguns cenários, de algumas descrições de ambientes, e isso é interessante porque nos leva a fazermos algumas reflexões, uma vez que o objetivo da obra é abordar uma outra realidade que está, digamos, além da nossa realidade física tridimensional, da nossa vivência atual. Então, é interessante nós lembrarmos, né, que o conceito de multidimensionalidade é bastante pertinente nesses estudos. É um tema que nós já tivemos a oportunidade de estudarmos, debatermos em outras ocasiões. Então, eu acho que nós estarmos com o entendimento da multidimensionalidade é importante para darmos continuidade ao estudo dessa obra. É uma obra da década de 40, nós já sabemos, isso já foi até abordado, e é um pouco antes de 1945, não lembro se é 2002, 42, 43, em pleno período de um evento que marcou bastante a sociedade mundial, que era um evento bélico que é conhecido como a Segunda Guerra Mundial. Foi a época da publicação dessa obra, né? Já temos aí decorridos um bocado de anos após a publicação desta obra. E a ocorrência do relatado na obra, na verdade, ela ocorre num período prévio a esse processo de bélico, né, que nós citamos como a Segunda Guerra Mundial. Então, só para nos localizarmos um pouco, quando nós acompanharmos a narrativa da obra, do livro, no sentido de considerarmos esse lapso temporal da sua publicação até a abordagem que estamos fazendo hoje. Digamos assim, o entendimento da sociedade na época sobre diferentes conceitos que atualmente já estão revisados e compilados, e aquela intenção que era de levar o entendimento às pessoas, num primeiro momento, em relação a essa realidade multidimensional, digamos assim, que está diretamente relacionada à questão pós-morte. Muito bem, então vamos dar início. Vou fazer uns pequenos, breves leituras do capítulo e vamos conversando a respeito, tá? Esse segundo capítulo começa assim: suicida, suicida, criminoso infame. Gritos assim cercavam-me de todos os lados, onde os sicários de coração empedernido, por vezes enxergava-os de relance, escondidos na treva espessa. Suicida, suicida, criminoso infame. Ele ouvia essas manifestações, gritos.
que o cercavam, né? E ele se questionava onde estão a fonte desses gritos, né? Onde eles estão? Né? E ele fala, às vezes enxergava-os muito de relance, sem uma definição própria, escorregadios na treva espessa. Então, aqui nós já começamos a entender que é uma narrativa pós-morte, ou seja, o desencarne de André Luiz, o personagem denominado André Luiz, que nós sabemos já foi discutido na obra anteriormente, que essa não é a identificação real desse personagem, né? Há muitas discussões em cima disso, até mesmo alguns entendimentos de que ele, na verdade, foi um médico, sim, brasileiro, famoso na época, bastante ativo na questão da saúde da população brasileira, inclusive com corroboração, segundo alguns, do próprio Chico Xavier, já no final do seu tempo de encarnado, mas nós não vamos entrar nessa questão no momento. Só lembrando que isso aqui é um personagem da qual a obra se utiliza para nos dar uma noção dessa realidade, digamos assim, diferente da nossa. Tá? E aí continua, né? Enxergava-os de relance, né? Uma treva espessa, e quando meu desespero atingiu o auge, atacava-os, mobilizando extremas energias. Ou seja, era desgastante esse processo de reação por parte do personagem de André Luiz. Em vão, porém, esmurrava o ar nos paroxismos da cólera, a revolta que ele estava frente àquela situação. E o que ele obtinha de resposta eram gargalhadas sarcásticas feriam-me os ouvidos, enquanto os vultos negros desapareciam na sombra. Muito bem. Então, nós temos assim, uma descrição do ambiente da qual seria assim, uma região tenebrosa, assombrosa, né? E de movimentos, vultos que estavam no entorno de André. Né? E o que chama atenção aqui é esse termo, né? que essas entidades, vamos chamar assim, tá? Esses vultos a qual se referiu, manifestavam uma verbalização suicida, criminoso, infame. Né? E no entendimento de André, nós vamos ver mais um pouco à frente, quem já viu a obra, ele não entendia essa manifestação, porque no entendimento dele, ele não era um suicida, nunca foi. Do transcorrer da obra, nós vemos até na introdução, já anteriormente, como ele vai descrevendo o que era o status social dele quando vivo, ele era um médico, tinha uma vida social ativa, tinha familiares, e depois ele foi envolvido por um processo de doença, de patologia, que, segundo o livro relata, que foi um processo de um câncer da parte digestiva dele, mas isso também nós não temos, assim, uma referência, né? Porque não sabemos exatamente se esse era o tipo de doença que ele tinha, até mesmo com a preocupação que já foi abordada anteriormente, dos cuidados de que não houvesse a possibilidade de relacionar esse personagem André com uma pessoa, na época, de vida recente naquela sociedade, digamos assim, por uma questões que já foram abordadas aqui, né, de preservação, e de não se estabelecer conflitos de identificação. Mas, no transcorrer da obra, nós entendemos que ele tinha uma vida social ativa, tinha familiares, né? E que, inclusive, no decorrer da doença dele, ele lutou pela vida, ele em nenhum momento ele ansiou por o processo do desencarne, ou seja, ele valorizava a vida que ele tinha, né? Ele tinha uma boa posição social,
Então, em nenhum momento ele não entendia o porquê dessas acusações suicida. Bom, outra coisa interessante é nós entendemos que quando ele escreve esse cenário, ele nos dá a entender de uma realidade que não foge muito do que é a nossa aqui na questão de materialidade, entre aspas. Né? E vemos isso, que o André descobrindo, vivenciando essa questão, né? Ali, ele sentindo, ouvindo, vendo, né? Com os seus sentidos em plena atividade. Né? Então, nós já começamos a ver, a ter um vislumbre dessa questão do, poxa vida, então quer dizer que não há o desencarne nessa dimensão, digamos assim, diferente dessa nossa mais material, que é descrita como uma realidade mais etérica, mas não deixa de ser materialidade com seus átomos e moléculas etéricas, né? Diferente dos nossos átomos e moléculas densas da nossa realidade tridimensional. Então, existia ali uma certa materialidade que ele fazia a percepção dela nos seus sentidos. Né? Isso é bastante interessante nós observarmos. Né? E quando nós vemos lá atrás os estudos que a gente vem fazendo do próprio Kardec, nos estudos, obra dos espíritos, ele traz um entendimento para a gente que, na erraticidade, digamos assim, no pós-mortem, o ambiente, aquela realidade etérica ali, aquele cenário acaba sendo reflexo dos próprios espíritos ali inseridos, né? Ou seja, aquilo é um reflexo das nossas próprias consciências, pelo menos esse é o ensinamento que eles têm nos passado. Lembrando que essa é uma descrição, nos dando um referencial, mas nós sabemos que, na realidade, ou melhor, na verdade, a realidade dessa outra dimensão vai muito além, às vezes, do que é descrito da nossa capacidade de percepção. Né? Então, acreditamos aqui que o livro, a obra em si, traz uma certa materialidade muito similar à nossa para que nós possamos entender. Mas, no fundo, nós sabemos que é uma variabilidade muito grande nessas, digamos assim, nesses níveis e subníveis dimensionais. Tá? Então, essa é uma reflexão interessante que a gente pode manter. Tá? E outra, né? O choque que vem, né? Tudo bem, Kardec já trouxe todo aquele ensinamento, mas vem uma forma assim de um enredo, o nosso lar, trazendo mais detalhes, digamos assim, dessa realidade, porque nós, como sociedade, a nossa sociedade ela não se prepara, ela não está, digamos assim, preparada, seria o termo, talvez, para essa outra realidade pós-morte. Né? Para muitos, a morte é a finitude total. Né? Para outros, existe alguma coisa, mas sem muita noção do que seja. Então, essa obra vai nos trazendo um vislumbre, meio, digamos assim, um arremedo do que seria essa outra realidade. Né? Então, vai nos preparando assim, né, para essa questão do pós-vida. O pós-morte ou pós-desencarne, digamos assim. Tá? Então, é interessante que o próprio André, através da descoberta que ele vai fazendo, vai nos ensinando também nesse processo. Alguém quer fazer algum comentário, meus irmãos, dessa questão? Eu vou abrir para vocês e nós vamos tocando isso em conjunto. É mais ou menos aquilo que a gente tinha conversado na vez anterior. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo, mas... Então, tá.
é que a gente, nessa altura do campeonato, aqui nessa nossa dimensão, a gente desencarna e somos muito próximos, né? A materialidade, como você diz, é tudo muito parecido. Nós não temos uma diferença muito grande, então as pessoas sentem aquilo que ele disse, fome, frio, sede, os sinais e as condições fisiológicas muito parecidas com a gente encarnado, né? Agora, o que a gente estava até falando da outra vez e que eu queria perguntar para os amigos aqui, até que ponto essas figuras que ele via ao redor dele eram realmente figuras? Acredito que grande parte delas eram realmente entidades, ele estava num ambiente bem hostil, mas também não eram as formações mentais dele, as formas de pensamento que ele mesmo produzia, a consciência dele acusando de alguma coisa que talvez ele nem tivesse consciência ainda, né? Perfeito. Mas eu acho que é um drama aí, se desenrola quando você percebe que desencarnar é muito próximo de estar encarnado e que a dimensão é muito próxima, que ainda estamos numa situação muito materializada e que, principalmente, grande parte dos nossos inimigos são internos. Sim, é aquilo que eu comentei lá atrás, né? Kardec diz, né? A erraticidade, essa vivência, não é nada mais, nada menos do que reflexo da nossa na consciência. Exatamente, é dentro desse argumento que você fez. Obrigado, Márcia. Mais algum comentário? Até pelo fato, né, que quando ele descreve esses vultos, aqui, né, no plano físico, a gente ouve muito isso, né? As pessoas dizendo, olha, eu vejo vultos também, né? Então Sim. é algo muito parecido, Uhum. né? O plano lá com o plano cá. E quando você fala dos inimigos, que citou os inimigos, ultimamente na espiritualidade anda muito falando muito, né, sobre isso, que quando fala os seus inimigos estão na sua casa, a gente pensa que é os nossos familiares, mas não é, ele diz, é na nossa mente, né? Os maiores inimigos estão dentro do nosso campo mental, não é os nossos parentes que estão lá na nossa casa. Perfeito. Podemos continuar? Aí, dando continuidade ao texto, tem assim: depois dessa vivência tudo que ele teve, vem um questionamento nesse parágrafo, nesse capítulo, ou nesse parágrafo. Para quem apelar? Quer dizer, para quem apelar àquela situação que ele estava vivenciando. Agora, isso aqui. Torturava-me a fome, torturava-me a sede, que me escaldava. Comezinhos fenômenos da experiência material patenteavam-se aos olhos. Ou seja, outro detalhe interessante. Ele desencarnou, muitas vezes há um entendimento nas questões espiritualistas, ou mesmo espírito, que a pessoa desencarna e ela está liberta de uma série de necessidades que eram corriqueiras, digamos assim, no seu status encarnado, né? E aqui ele deixa bem claro essa questão. Torturavam-me a fome, a sede me escaldava. Né? Isso era perceptível para ele. Isso são o quê? Percepções, os sentidos dele, as necessidades. Então, ele, nesse momento, começa a nos passar que essa realidade nova que ele está passando não se diferenciava-se muito nas questões anteriores, né? Considerando se isso realmente era a realidade ou era somente uma projeção mental, como a Márcia falou. Mas ele diz assim, e continua, crescer a minha barba. Isso me chocou quando eu li. Eu tinha 20 e poucos anos, isso me chocou, porque ver que você sente fome, frio, tudo isso pode ser uma ilusão, uma percepção, alguma coisa. Sim. Agora, perceber que cresceu a barba, que o cabelo cresceu, que a roupa estava estragando, quando eu li isso há algum tempinho atrás, me Exato. chocou. A roupa começava a romper-se com esforços da resistência naquela região desconhecida que ele estava vivenciando. Então, é isso mesmo, Márcia. A gente começa a ver. Peraí, mas então
o desencarne. Nós sabemos que o desencarne, Márcia Batiz, os demais amigos, essa realidade tem uma variabilidade muito grande. A experiência de cada um nunca é similar ao do outro. Dependendo do estágio, da vibração, uma série de outros fatores estão envolvidos nesse processo. Nós sabemos que são diferentes. Mas, nesse caso específico dessa narrativa, você vê que ele está muito ligado ainda a esses sentidos que é comum à nossa vivência material, né? Essas percepções que ele tem. Então, isso é uma coisa interessante, porque essa percepção que ele faz dele mesmo, né? Complementando o que nós vimos no parágrafo anterior, né? Então, quer dizer, se tem fome, pode ter necessidade de outras coisas. Então, os nossos hábitos, os nossos vícios, em tese, entre aspas, também poderiam estar aí manifestos aí num sentido de abstinência de alguns hábitos, alguma coisa pelo que ele nos passa aqui. Aí continua assim. A circunstância mais dolorosa, no entanto, não é o terrível abandono que me sentia voltado, né? Que era a situação que ele se encontrava, mas o assédio incessante de forças perversas que me assomavam nos caminhos ermos e obscuros. Mais uma descrição do ambiente. Irritavam-me, aniquilavam-me a possibilidade de concatar ideias. Desejava ponderar maduramente a situação, esquadrinhar razões e estabelecer novas diretrizes ao pensamento. Mas aquelas vozes, aqueles elementos misturados de acusações, desnorteavam-me irremediavelmente. Então, além dessa percepção sensorial, né, de materialidade, de ambiente, digamos assim, nós vemos também que ele, no processo, a mente dele está ativa, né? Ele procurava organizar seus pensamentos, ele procurava, assim, fazer uma reflexão sobre aquilo, o que estava acontecendo com ele, ele fala que desejava ponderar de forma mais madura aquela situação, com mais maturidade, né? Ver as razões, né? Estabelecer alguma coisa, até mesmo ver uma diretriz aos seus pensamentos, né? Porque é aquela história, né? Nós vivemos o tempo todo fazendo projetos, nos preparando para a nossa vida terrena, mas na maioria das vezes, não nos preocupamos muito em nos prepararmos para essa realidade espiritual. Então, eu acho isso muito interessante, essa percepção que ele tem, né? Porque nós estamos acostumados a ver aquela história de fantasma, de vultos, aquelas coisas, e aqui ele traz uma certa materialidade. Não que muita característica, ele fala vultos, né? Sombras, assim, mas você vê que é de uma certa consistência, né? De uma certa materialidade. Algum comentário, meus irmãos? Eu acho interessante essa parte que diz assim, acusações nominais. Porque se você perceber, ele não sabia onde ele estava, quem eram as pessoas ao redor dele, mas as pessoas ao redor dele o chamavam pelo nome e o acusavam como se o conhecesse. E ele se sentia, acho que, mais ameaçado e perdido ainda por conta de ele estar num ambiente novo, que ele não sabia do que se tratava, mas as pessoas os conheciam. Que coisa triste isso, né? Porque sim, deve ter sido muito fácil, não. Uhum. Eu fico muito impressionado. Outra coisa que me chamou a atenção é que duas coisas aqui. Quando ele fala na questão da fome e da sede, né? Me veio a lembrança que as pessoas acham bobagem muitas vezes, os orientais, né? Principalmente os japoneses, que quando alguém da família desencarna, eles deixam não sei quantos dias lá, não me lembro se é uma semana ou mais. Eles colocam a comida, né, no quarto daquela pessoa, colocam água, e de repente parece algo assim infantil, mas se a gente for olhar por esse lado aí, né, pode ter um fundamento, né, em tudo isso, nessa crença deles, nessa vivência. E outro ponto que me chama a atenção é quando ele fala, né, dessas percepções que as pessoas sentem, né,
E que é aquilo, né, que vem de encontro, que fala, né, que as pessoas fumam junto conosco aqui, né, os desencarnados fumam junto conosco, bebem junto conosco, então ele está aqui comprovando que realmente isso acontece, porque se eles sentem falta de todas essas coisas, eles vêm, né, através de nós para poder sentir essas sensações. Então, essas duas coisas que me veio assim, que eu faço comentário. É isso, Abadia. João, você ia comentar alguma coisa, meu irmão? Não? É o Amauri que vai falar. Amauri, pode falar, Amauri. Então, eu fiquei bastante impressionado com o grau, não sei adjetivar, mas de materialismo, até de ateísmo dele, porque numa situação dessa, eu por muito menos já peço socorro. Eu por muito menos já peço socorro. Ah, para quem apelar, amigo? Puxa vida, né? Terrível abandono, rapaz, mas você nunca vai estar sozinho, não pode estar em qualquer circunstância. Então eu vejo um materialismo bem intenso, assim, bem, não sei se ele sequer acreditava em Deus, né? Porque é interessante. E realmente, e essa noção do cognitivo negativo, né, é o que a Badia falou, né? Ou seja, né, nós carregamos na morte, né, no pós-morte, as nossas necessidades, os nossos vícios, como se estivéssemos encarnados. Quantos relatos históricos nós temos aí nos ensinamentos espíritas diversos, de quantos e quantos irmãos desencarnam e não têm a percepção de que isso ocorreu, e continuo vivenciando, digamos, uma rotina de vida como se nela estivesse ainda ativo, e sem a percepção dessa mudança, porque pela sua experienciação dessa materialidade, né, desse corpo que o André colocou aqui, com barba crescendo, que nós aprendemos que isso é o perispírito, né? É o nosso perispírito, ou seja, é matéria ainda, diferenciada na sua característica atomística, molecular, mas ainda é matéria. E quantos ainda vivenciam, continuam achando-se como se tivesse encarnado sem uma noção exata de que já desencarnaram, né? Isso é bastante interessante também. Vou continuar, meus irmãos. Desculpe. Aí ele continua assim. Que buscas, infeliz? Aonde vais, suicidas? Né? Continuavam apezinhando a mente do personagem. Tais objurgatórias incessantemente repetidas perturbavam meu coração, sentimento, emoção. Infeliz, sim, mas suicida? Né? Aquilo que nós comentamos anterior. Né? Ele, quando no conhecimento da possível morte, ele queria viver. Né? Ele em nenhum momento entregou-se, digamos assim, a questão do desencarne. Ele tinha uma vida social. Então, de repente, se ele queria viver, vencer a doença em si, como suicida, né? Aí ele diz assim, suicida nunca. Essas increpações, a meu ver, não eram procedentes, não faziam sentido. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto, né? É o que deixa claro aqui. Recordava meu porfiado duelo com a morte. Ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos enunciados na casa de saúde. Lembrava a assistência desvelada que tivera, os curativos dolorosos que experimentara nos dias longos que se seguiram à delicada operação dos intestinos. Sentia, no curso dessas reminiscências, o contato do termômetro, o pique desagradável da agulha das injeções e, por fim, a última cena que precedera o grande sono, ou seja, o desencarne. Cena essa. Minha esposa, ainda jovem, e os 3 filhos contemplando-me no terror da eterna separação. Depois, o despertar na paisagem úmida e escura,
e a grande caminhada que parecia sem fim. Ou seja, nesse contexto todo, corroborando o que nós já discutimos, ou já abordamos, ainda ele não tinha um referencial do ambiente, como Márcia falou, de onde realmente ele se encontrava, e muito menos uma percepção, uma noção temporal, né, desse processo que está ocorrendo, que aparentemente não tinha uma finitude, era uma coisa contínua, né? Nem mesmo essa noção temporal ele apresentava. Então, isso é bastante interessante, né? Mas diferente, eu acho que do grande parte dos desencarnados, ele nunca duvidou que tinha desencarnado, ele percebeu que desencarnou, ele teve essa compreensão. Ele não sabia realmente onde ele estava, mas desde o princípio ele sempre soube. Isso a consciência que ele tinha feito a passagem, sim. E a grande dificuldade, né, que a gente vê hoje em dia, quando a gente vê os relatos, mesmo quando conversa com os irmãos que se manifestam nos médiuns nas casas espíritas, grande parte não tem essa noção. Mas ele não sabia onde estava, não sabia o que estava acontecendo, e se sentia a quem recorrer, não tinha a quem recorrer, como diz o Amauri, Deus nessa história ele nem lembrava, muito perfeito. Mas uma coisa tinha uma noção da diferença. Algo interessante aqui para a gente fazer uma reflexão é sobre a questão do suicídio, né? Porque na visão das pessoas até hoje, o suicídio é quando a gente tira o nosso corpo físico, e aí de repente ele vem trazer uma outra concepção, né? Que o suicídio não é só isso, mas o suicídio é quando eu não cuido da minha saúde, né? É quando eu antecipo a minha vida aqui no planeta Terra, né? Nós entendemos isso como um ato consciente e desejado, né? Uma coisa que a princípio, esse é o entendimento. Que eu estava pensando sobre o suicídio também, talvez esses espíritos que estavam ligados a ele percebiam lampejos de culpa, uma reminiscência ali por ele, sei lá, ele teve um câncer gástrico, puxa, então ele fumava, então ele tinha lá no âmago dele um sentimento de, puxa vida, eu causei isso. E às vezes é o ponto em que os espíritos vão se ligar para atormentá-lo, né? A gente não esquece que a inteligência não é um atributo, é a moral que vai dizer o que você vai fazer com a sua inteligência, mas que os espíritos também têm esse tipo de possibilidade, né? Com certeza. Corroborando o que Márcia comentou, aqui no próprio texto mesmo, ele tinha, sim, plena consciência da mudança de realidade dele, né? Ele diz aqui assim, contemplando os familiares no terror da eterna separação, ou seja, ele tinha noção de que ele ia fazer uma passagem, né? Ou que ele ia morrer, digamos assim, né? E depois ele deixa bem claro que tinha consciência, o despertar na paisagem úmida, em outro ambiente. Então, ele tinha isso bem claro com ele, conforme a Márcia comentou. Apesar de ele não ter noção do local e a temporalidade que ele estava vivenciando. Aí, continuando, meus irmãos, vem assim. Aí ele continua, né, inconformado. Por que a pecha de suicídio? Quando, na realidade, ele fora compelido a abandonar a casa, a família, o próprio corpo, né? E o doce convívio dos meus. Por que a pecha de suicídio? O homem mais forte conhecerá limites à resistência emocional. Firme e resoluto, a princípio, comecei por entregar-me a longos períodos de desânimo. Quando começa a cair a ficha, né, dessa mudança, né? Até a sua forma, a sua fortaleza, digamos assim, própria, né? O seu autocontrole, ele diz assim, firme e resoluto a princípio, que ele se considerava uma pessoa equilibrada, firme de princípios, comecei por entregar-me a longos períodos de desânimo. E longe de prosseguir na fortaleza moral, por ignorar o próprio fim, senti que as lágrimas longamente represadas
visitavam-me com mais frequência, extravasando do coração. Ou seja, chega um momento que é tão grande o transtorno, o desconforto, ou podemos dizer, talvez, sofrimento, que chega um momento que ele começa a ter uma entrega, entre aspas, uma desistência de frente àquela situação. Pelo menos foi essa percepção que eu tive nesse parágrafo. Ele mudou um pouco a forma de se posicionar quando ele vivenciou essas vicissitudes, essas dificuldades no pós-morte. E geralmente nessa entrega, né, que ele está fazendo aí, quando ele desilude realmente daquele pensamento que ele tinha anteriormente, é onde ele vai começar, né, a ter a consciência real, na verdade, porque quando a gente se entrega a essa dor que deixa essas lágrimas, né, represada, como ele fala, extravasar o nosso coração, a partir desse momento nós estamos prontos, né, na verdade, para seguir um novo caminho. Eu acredito que seria um prelúdio desse processo, né? Essa entrega seria quase que uma desistência de manter-se na sua forma primária, digamos assim, e eu acho que esse é o prelúdio da aceitação, da desistência, para passar para uma questão de entendimento, aceitação e mudança. Eu acho que é mais ou menos por aí mesmo, Abadia. A impressão que eu tive é que era assim, é como se ele, tão cheio de si, tão seguro, com a posição que ele tinha, ele se viu naquela situação e falou, não, eu sou forte, eu sou resoluto, eu aguento, aquilo que eu trago comigo é suficiente. Só que é aquela história, quando a gente acha que nós podemos só contar conosco mesmo, e que nós nos bastamos, e aí você vai tendo consciência, se dando conta de que a realidade, ela é muito maior que você. Que aquilo que você acha que você tinha de bagagem, daquela fortaleza, como ele te disse, da resolução que ele trazia, naquele ambiente novo não significava muita coisa, era muito pouca coisa. É aquela história, quando a gente se dá conta de que não pode continuar sozinho, que ele tem que apelar por alguém, mais para frente ele vai sentir isso, pelo menos foi o que eu entendi. Não bastava mais trazer só os sentimentos que ele tinha na sociedade onde ele vivia. Ali ele teria que fazer mais alguma coisa, porque só com aquilo que ele trouxe ele não resolveria o problema. Com certeza. A quem recorrer? Mais uma vez. Por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, nós acabamos de argumentar isso, não poderia alterar agora a realidade da vida, o que está vivenciando. Meus conhecimentos ante o infinito semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens. Eu era alguma coisa que o tufão da verdade carregava para muito longe. Entretanto, a situação não modificava outra realidade do meu ser essencial, o meu eu, o ele, perguntando a mim mesmo as reflexões. Você vê o pleno funcionamento cognitivo do personagem. Perguntava a mim mesmo se não enlouquecera. Encontrava a consciência vigilante, esclarecendo-me que continuava a ser eu mesmo, com o sentimento e a cultura colhidos na experiência material, nas aprendizagens de vivências. Persistiam as necessidades fisiológicas, como vimos lá, sem modificação. Mais uma vez, castigava-me a fome todas as fibras. E nada obstante, o abatimento progressivo não me fazia cair definitivamente em absoluta exaustão. Ou seja, ele não tinha entregado os pontos de todo ainda.
De quando em quando deparavam-se-me verduras que me pareciam agrestes em torno de humildes filetes d'água a que me atirava sequioso. Ou seja, a fome e a necessidade de abrandar a sede. Então, eu achei muito interessante esse parágrafo para deixar claro a lucidez, a parte cognitiva que ele vivenciava, o entendimento que ele já estava fazendo da situação. Fica aberto a vocês. Vamos comentando cada slidezinho aí. Se alguém quiser complementar alguma coisa nesse sentido. É verdade, né? Quando ele continua, né, sentindo essa fome, essa sede, ele começa a ter uma certa, como se fosse uma alucinação já, né, quando ele fala das verduras, né, tal, esse tipo de coisa, filete de água, aí, na verdade, já estava vindo como se ele já estivesse visualizando aquilo por conta dessa questão mental dele já, né, já era uma criação mental dele por conta de tudo isso que ele estava passando. É uma possibilidade. Um pouco mais à frente, no próximo, nós vamos ver que isso, para ele, era como que real. Quer ver? Nós vamos ver aqui. Ó. Devorava as folhas desconhecidas, como na tentativa de amenizar a fome. Ó, colava os lábios à nascente turva. Ou seja, era um líquido que, no seu desespero de sede, ele procurava aplacar essa necessidade, né, por hidratação. Enquanto me permitiu as forças irresistíveis. Né? Pode ser só alucinação, pode ser só mental, mas pode ser uma projeção materializada também do próprio ambiente gerado. Né? Ele fala assim, forças irresistíveis a impelirem-me à frente, a continuar. Vamos em frente. Muitas vezes, suguei a lama da estrada. Olha que interessante, né? Se jogar ao solo a lama, tentando obter dali, digamos assim, a solução para as suas necessidades. Né? Recordei o antigo pão de cada dia, vertendo copioso pranto, né? O choque de realidades. Não raro, era imprescindível ocultar-me das enormes manadas de seres animalescos. Mais uma novidade que ele traz para a gente, né? Outros seres, outras entidades que não humanas, entre aspas, ali, ou humanoides, que também estavam no seu entorno. Né? Essas manadas passavam em bando, quais feras insaciáveis também. Eram quadros de estarrecer, ou seja, ele chocou-se com essa realidade. Acentuava-se o desalento. Aí, Abadia, vem aquela questão que eu falei ali, seria o preâmbulo, né? o prelúdio desse processo de mudança. Aí vem aqui, eu até grifei. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Foi a primeira abertura, digamos assim, né? Talvez se ele já tivesse alguma religiosidade, alguma coisa, que a materialidade havia, de alguma forma, embotado, aqui, depois de toda a dificuldade, o sofrimento, ele acaba procurando uma alternativa. Né? Aí ele começa a recordar que deveria existir um autor da vida. E essa ideia confortou-me. Trouxe um conforto a ele. Eu, que detestava as religiões do mundo, experimentava agora a necessidade de um conforto místico. Médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-se minha atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio, a que me consagrara orgulho, postura, né? O ego. Esse ambiente novo, né? Agora o que eu trago não me serve mais. Tipo assim, agora eu estou num ambiente novo, o que eu trago não me serve mais. Eu vou ter que lançar mão de alguma outra coisa. Estou me redescobrindo de alguma outra forma.
Ou seja, ele abre finalmente a oportunidade, a possibilidade. Que nós temos aprendido que muitas das vezes, quando nós temos dificuldade de aprender alguma coisa naturalmente, né, acabamos aprendendo através da dor, né? Não é isso que às vezes nos é ensinado, né? Muitas das vezes são as vicissitudes da vida que acabam nos servindo de lições e aprendizagem, né, Márcia? Exatamente. Aí ele fala assim, e quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, aí foi a busca. Pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse as mãos paternais. Então, amargurosa emergência. Quanto tempo durou essa rogativa? Quantas horas eu consagrei a súplicas de mãos postas, imitando uma criança aflita? Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Estaria, então, completamente esquecido? Aí ele começa a questionar, né? Não era eu, igualmente filho de Deus, embora não cogitasse de conhecer-lhe a atividade sublime quando engolfado nas vaidades da experiência humana? Por que não me perdoaria o Eterno Pai quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia bondoso a flor tenra dos campos agrestes? Interessante. Então, aqui foi aquele prelúdio. Finalmente ele entende, entrega-se e pede. Pede. Nos ensinam, né, Márcio, no Evangelho, como que é? Pedis e obtereis. E receber, não é? Pedis e obtereis, exatamente. Pedis e obterei. Depende da fé, né? Sinceridade. Isso é importante. Isso, da sinceridade, da fé, do coração. Então, é mais ou menos isso aqui, prece dolorosa, né? Agora, quanto tempo durou essa rogativa? Para ele, isso aí não faz a diferença, mas ele precisava de um lenitivo naquele momento, né? E só essa mudança em si, ele já sentiu um certo conforto, né? Só esse processo de mudança já começou de entendimento, ele já começou a sentir, não se livrar dos problemas, mas já começou a sentir um certo conforto nessa situação. Então pediu, rogou, como você falou, mas pedis e obterás, né? Eu acho essa passagem muito bonita, eu acho ela extremamente rica e eu fico imaginando assim, ele quase assumindo que é filho de Deus, ele quase Sim. assumindo, e quando ele começa, ele vai, e ele percebe que ele é um filho do Criador, e isso eu entro na história assim, e para mim isso é belíssimo, 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 belíssimo. E o interessante que a gente pode observar, que mesmo ele entrando nesse processo, ele entra com o intelectualismo dele, porque ele começa um jogo de argumentações. Mas reflexões. Eu também o filho de Deus, mas Deus que também não dá a guarida às aves, faz ninho às aves, porque e mesmo quando ele está nesse prenúncio de se entregar, ele vai numa fieira de argumentação intelectual até que ele realmente percebe que porque é muito importante essa percepção que ele tem de Deus, né? Porque ele quando ele percebe que existe um ser superior a tudo isso,
ele tem essa noção, mesmo naquela situação ali difícil que ele está passando, de uma coisa totalmente diferente, mas ele percebe que Deus também está na natureza, né, cuidando da natureza, não está cuidando só do ser humano. Olha só que coisa incrível, porque até hoje muitas pessoas ainda não conseguem ver Deus na natureza, né, sendo cuidado por Deus, a natureza, e ele já teve essa percepção, mesmo naquele lugar extremamente difícil, ele teve essa percepção profunda do que é realmente Deus. E na sequência dessa súplica, agora nós vamos ver, aí vem o resultado, digamos assim. Mas antes ele faz um argumento assim: é preciso haver sofrido muito, dor, né? Para entender todas as misteriosas belezas da oração, a súplica. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura, para tomar com eficácia o sublime elixir da esperança. Ou seja, a gente tem aprendido, né, que a dor ela existe, o sofrimento é opcional, mas você vê que esse processo, muitas das vezes, é um subterfúgio ou um mecanismo ou uma ferramenta de realmente aprendermos a lição, né? E ele deixa isso aqui mais ou menos claro nessa narrativa do personagem, né? Aí foi assim: foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente. Houve ali um acolhimento naquele momento. Inclinou-se, fixou nos meus os grandes olhos, fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho. Coragem, isso é interessante. Coragem. Haja, meu filho. O Senhor não te desampara. Amargurado pranto banhava minha alma toda. E emocionado quis traduzir meu júbilo, comentar a consolação que me chegava, mas, reunindo todas as forças que me restavam, pude apenas inquirir: quem sois, generoso emissário de Deus? E aqui eu achei muito interessante isso, quando a manifestação do ser que a ele chega, diz a ele assim, né? Coragem, né? O Senhor não desampara, ou seja, vá em frente, né? Acredite, tenha fé, né? Isso é importante, né? E ele pediu, como nós vimos antes, né? Do pedis e obtereis, né? E quando ele diz assim, coragem, reaja, tem uma passagem também, mas que assim, como que é mesmo, né? Auxilia a ti mesmo, não é esse texto, mas é mais um entendimento. Ajuda-te, auxilia-te a ti mesmo, que o céu, né, também vai te auxiliar, vai te ajudar, não tem mais ou menos um entendimento desse, né? Uhum. Então, quer dizer, parte primeiro de você, né? Toma atitude, haja, auxilia-te a ti, que o céu vai te amparar, o céu vai te auxiliar também. Esse é todo o processo de modificação de padrão vibratório dele, né? Com certeza, com certeza. Ele está primeiro numa situação de revolta, depois de angústia e terror, depois de sofrimento, aí depois de desamparo, solidão, se sentindo injustiçado, e aí, por fim, ele começa naquela argumentação com ele mesmo: mas deve haver alguém que criou tudo isso, mas deve haver. Aí, no momento em que ele faz realmente uma oração, ele consegue modificar bem o padrão vibratório dele. Ontem eu estava lendo uma coisa importantíssima, muito legal, de Chico Xavier, que ele disse assim: quando Deus nos
nos deu a vida, ele nos deu duas ferramentas maravilhosas para a nossa evolução. A primeira chama oração, e a segunda chama serviço. E eu lembrei disso agora. Foi interessante essa observação tua, que agora me veio também aqui no meio, a gente vai conversando, é exatamente isso, né, Márcia? Ele mudou seu status vibratório, ou seja, ele abriu a porta, né? Porque talvez não, acho que a própria obra até deixa isso mais ou menos implícito, já faz um tempo que eu li também, mas quantas vezes nós aprendemos que as equipes, os irmãos maiores, a espiritualidade, quer ajudar, quer trazer o auxílio a alguém, mas não há essa sintonia vibracional, como você comentou, impossibilitando até muitas das vezes esse socorro que acaba se postergando por longo período, até que chega aquele momento, como ocorreu com ele aqui, de ele elevar, como você disse, eu achei muito pertinente essa lembrança sua, dele elevar seu status vibratório e com isso ele abre uma brecha e permite aos irmãos acessá-lo. Foi interessante esse comentário que você fez. Aí continua assim: o inesperado benfeitor sorriu bondoso e respondeu: chame-me, Clarencio, sou apenas teu irmão. A simplicidade, né? E, percebendo o meu esgotamento, acrescentou: agora permanece calmo e silencioso. É preciso descansar para reaver as energias. Sossega, acalma. Né? Esse é o processo de auxiliar-se a si mesmo, né? Você já está tendo conhecimento, agora calma. Acalme-se. Descanse. Reponha suas energias. Isso é importante. E, em seguida, chamou 2 companheiros que guardavam atitude de servos desvelados e ordenou: prestemos ao nosso amigo socorros de emergência. Então, alvo lençol foi estendido ali mesmo à guisa de uma maca improvisada, apresentando-se ambos os cooperadores a transportarem-me generosamente. Ou seja, ele permitiu a sintonia, a conexão vibracional, como a Márcia comentou anteriormente. Né? E aqui nós encerramos o capítulo que foi proposto de estudo de hoje, e só lembrando que nós temos aprendido, e às vezes a gente tem muito preto no branco, mas lembrando que tudo isso é um subterfúgio, é um instrumento de nos trazer um entendimento da realidade, mas que, na verdade, tudo que vimos aqui, que ele descreveu, é mais no sentido de despertar a nós que existe essa outra dimensão, mas nós sabemos que há uma variabilidade muito grande e a realidade ainda está muito além do que, às vezes, nos é passado. Né? Só para a gente lembrar, o estudo é justamente o objetivo esse, né? Não nos fixarmos única e exclusivamente no texto em si, né? Mas a mensagem que ele está querendo nos passar e nos ensinar, primeiro, em função do próprio tempo transcorrido que eu falei para vocês, né? Do que foi passado naquela década de 40, o histórico para a realidade que estamos hoje, nós sabemos que muito mais ensinamento foi nos trazendo com obras mais recentes da lavra do próprio Chico e outros irmãos também. Então, é isso mesmo. Eu deixo mais uma vez aberto para as nossas reflexões finais, e eu já me dou por concluído o que me foi proposto e deixo agora com vocês, aberto para as conclusões finais. Bom, eu queria só contar uma historinha muito rápida para vocês, porque quando eu li isso aí, eu achei assim, meu Deus, como que ele demorou 8 anos
para chegar nessa conclusão de mudar, fazer uma oração e tudo mais. Isso na minha conclusão lá dos meus 20 aninhos, né? Aí, um tempo atrás, eu li uma história de um espírita que desencarnou e estava no umbral. E como ele demorou também para fazer uma oração, para melhorar a questão vibratória dele. Eu fiquei com isso na cabeça. Aí, em janeiro, há uns anos atrás, eu tinha uma questão da prefeitura, do consultório para resolver, estava me cobrando uma coisa indevida. E a minha secretária estava de férias, eu não tinha como fazer sequer uma procuração para alguém e resolver para mim. Eu tive que ir pessoalmente. E eu tive que ir lá naquele anfiteatro da prefeitura ali da Afonso Pena, aquele atrás, e era uma reunião que estavam assim, resolvendo todos os problemas que não eram os meus, tipo IPTU, tudo que você pode imaginar de pendência da prefeitura, eles resolveram fazer um mutirão e atender ali. E eu tinha que resolver o problema do meu consultório ali. Tinha pelo menos uns 30 atendentes, você tinha que pegar uma senha conforme o problema que você tinha, e você sentava naquele anfiteatro enorme, e as pessoas iam chamando por um barulho bem estridente as senhas, mas eram 30 atendentes, então cada hora um apertava. Eu me sentei ali às 8 horas da manhã, e eu saí às 2 da tarde. Sem conseguir sair de lá, quando eu resolvi meu problema. Enfim, quando eu estava ali, depois de 1 hora, eu já estava tão irritada, eu estava tão enfurecida, e eu parei e falei assim, meu Deus, eu estou num umbral e estou agindo exatamente como todos aqueles que eu leio que estão no umbral agiram. Eu estou aqui no ambiente, eu não estou conseguindo me concentrar, eu não estou conseguindo fazer uma oração, porque a cada 30 segundos toca uma sirene. Eu estou irritadíssima. Não consegue focar, né? Um monte de vultos passam ao meu redor. Eu não sei o que eu estou fazendo ali. Então, parece uma brincadeira, gente, mas é uma Você coisa. já estava fazendo um pré-estágio. Exatamente. Então, eu falei, a vida nos coloca em certas situações que é para você parar de julgar por que o outro demorou tanto para resolver, porque eu estava numa situação extremamente desagradável, constrangedora, sentada ali, sem poder sair, com aquela barulheira ao redor, irritada, e fazendo a mesma coisa que esses irmãos. Então, quando a gente não consegue trazer esse conhecimento para o nosso cotidiano, ele é inútil, né? Aí estava eu lá, do mesmo jeito, certeza, irritadíssima, brava. Aí que eu falei, não, se eu tivesse num umbral, eu não falei que eu ia agir diferente, agora eu estou nele, por que eu não faço diferente? Aí eu tentava me concentrar, respirava, ficava zen, fazia oração, mas, ó, amigo, foi fácil, não. Minha prévia do umbral, eu fui reprovada. Fala, menino. Eu acho muito belo mesmo. O Clarencio chegando ali e de uma humildade ímpar, humildade, né? Total. Um irmão, né? Um sujeito iluminado, numa uma abnegação descendo até as profundezas lá vibratórias e resgatando, e o SAMU espiritual, né? Que tirar o sujeito lá daquela situação difícil. Quem é você? E um irmão. E eu vejo também como a gente, em atos menores e simples, também pode ser representante de extensões do bem de Deus na vida das pessoas, em coisas comuns, não tão grandiosas quanto ele fazia, mesmo na nossa condição mais modesta. Eu acho muito belo. Eu leio isso aí, toda vez eu seguro a onda, eu acabo chorando um pouco, porque eu acho de uma beleza incrível, eu percebo muito, assim, fica muito claro para mim o movimento de Deus em direção a todas as criaturas, e isso é belíssimo, isso é, para mim, muito confortante. Perfeito. Mas, ó, eu estou muito feliz de participar dessa forma de papo, assim, sabe? É uma delícia a gente poder falar, conversar, trocar as impressões. Muito bom. Então, ali no finalzinho, o seu tilt ali
ele recebeu ajuda justamente, como o Uri falou, quando ele mudou, né, o seu processo vibracional, aquilo ali na hora que me chamou a atenção, realmente, esse é para ele. Ele deu-se a oportunidade de receber aquele auxílio. Mais alguém? Badia, minha amiga, eu não sei como está o controle desse tempo, Badia, se já estourou. Não, eu só tenho a agradecer, né? A gente já passou das 21 horas um pouquinho, né? Então, eu só agradeço então, mesmo pelo estudo de hoje, muito bacana. Eu que agradeço também. Ficamos por aqui, eu acho, né? Gente, foi ótimo. Gente, foi muito bom, agradeço pela oportunidade e até a próxima quarta. Boa noite, meus irmãos. Uma boa noite a todos. Gravação. Fiquem com Deus. Um abraço. Até mais.